Fala galera, bom dia, estamos mais um dia aqui nos estúdios Prime Bros Corporation, não, estúdios Geração X, Geração X, casa nova, casa de Pex Diniz. Muito bem. A gente precisa falar alguma coisa de Pex Diniz? Quem não conhece Pex Diniz, Quem não conheça, vai olhar quem não conhecer, conheça. Vai lá olhar no Instagram, o cara é o mago das hubs de podcasts. Muito bem, pessoal, estamos aqui juntos novamente. Meu querido irmão Andrade, no melhor podcast do segmento, no melhor podcast da Avenida Paulista, nós somos o melhor em todos os pontos. Nós temos o patrocínio de dois grandes amigos aqui. Quem são, Andrade? Porra, Cleiton Magno, da Modus, Escola de Formação de Vigilantes, e Luiz Lima, do IBRAGEP, Instituto Brasileiro de Gestão e Ensino. Cara, os caras são feras. São feras e patrocinam o melhor programa. Melhor podcast melhor de podcast toda do programa da segurança. Toda a Hub. Muito bem, pessoal. Hoje nós estamos aqui com um especialista em segurança portuária. É um grande amigo, é um grande irmão e ele tem muita lição para contar. Nós vamos deixar ele mesmo se apresentar e falar rapidinho sobre isso, porque o assunto é muito vasto, tem muita coisa para falar. Nós vamos levar mais ou menos umas 4h30 de podcast. Cara, tem garrafa para vender? Tem garrafa, tem garrafa. Eu estou falando nada mais, nada menos do que o especialista na área, Matheus Paixão, que está aqui com a gente. Matheus, bem-vindo ao podcast Experts. É um prazer estar com você. A gente sabe da tua agenda cheia, da complicação, o dia a dia atribulado da segurança, mas a gente agradece muito a gentileza de você estar com a gente. Valeu, meu irmão. É um prazer imenso estar aqui com duas referências no segmento, onde assisto todos os episódios, então essa cadeira aqui já teve vários especialistas sobre o tema, então é um prazer imenso estar aqui, espero poder colaborar com alguns assuntos aí referente à área da segurança e vou me apresentar rapidamente aqui para todos que estão acompanhando, então eu tenho pouca experiência de 15 anos na área portuária, né? Então a gente vem trilhando sobre isso. Eu trabalho numa holding que a gente tem quase todos os modais no porto, então a gente tem container, a gente tem granéis líquidos e a gente tem também passageiros, né? Então no qual aí tenho uma experiência vasta sobre o assunto e a gente vai falar um pouquinho sobre SPS Code, sobre legislação, sobre comportos, exportos, tudo que rege o âmbito portuário, sobre isso. E também, graças a Deus, tive algumas medalhas de honraria durante a minha experiência. Fui honrado com amigo da Marinha em algumas operações. Fui honrado com a Guarda Costeira Americana sobre cumprir todo o código ISPS Code. Alguns cursos aí durante a trajetória, mas aí a gente vai falar mais para frente aí sobre isso. Ô Andrade, antes de você começar, vou dizer o seguinte, além de toda essa especialização dele, você vê que a gente está fechando aqui no nosso podcast uma coisa bem interessante que são todos os modais, né? Perfeito. A gente teve aqui o Neves, que sem dúvida é o papa da segurança e falou tudo sobre ferrovia. Tivemos aqui o Jefferson Barbosa, falou tudo de aviação. E agora o Matheus Paixão falando tudo de portos. Acho que nós estamos ficando bom na experiência de... Rapaz, vamos aprender, nós vamos aprender com isso aí. Um dia eu ainda aprendo essa tal de logística aí, né? Mas é muito bacana receber um convidado dessa estirpe, né? Matheus, prazer te receber aqui. Fora isso, o cara é meu conterrâneo, né? Lógico. Coração mais um de Santos. Coração bate mais forte Santos quando a gente recebe... subiu a serra para o podcast. Quando a gente recebe alguém do código 013, a gente trata com mais carinho ainda, né? Mais carinho do que a gente já recebe todos os nossos convidados. E a gente costuma dizer, Matheus, na verdade, esse trocadilho dos experts, na verdade, o expert é o nosso convidado. Ele que brinda toda a nossa audiência com a sua expertise, com o seu conhecimento, com o seu know-how dentro desse assunto. E está sendo um prazer enorme receber alguém da área portuária, né, do maior porto da América Latina. Então, galera, maior porto da América Latina está na cidade de Santos, cidade onde eu nasci e me criei. Então, com muito orgulho, eu falo do maior porto da América Latina. Mas fala um pouquinho para a gente, como é que o Matheus conhece essa paixão chamada porto, né? E acaba enveredando para
para trabalhar numa holding, cuidando de tantos modais, como você falou, do granel líquido, da parte de passageiros, da parte de outros modais que compõem esse complexo sistema portuário? Primeiramente, posso falar que 013, né? Então, assim, fico mais à vontade. E também agradeço as referências, né? Neves, Jefferson, pô, fico até meio sem graça, que são referências aí de mercado que eu acho importantíssimo e estou sempre atento. Na verdade, vou resumir aqui a história. Em 2008, eu entrei como estagiário no terminal de passageiros, e aí, 2011, 2012, eu fui fazer um curso que chama Curso Especial de Segurança Portuária, né? O que é isso? Na verdade, toda instalação portuária ela tem que ter um SSP, que é um Supervisor de Segurança Portuária. Ele é o elo, uma interface da instalação portuária com o navio. Então, toda instalação ela é obrigatório ter isso. Esse curso é ministrado pela Polícia Federal. Eu sou oriundo de 2012, então já é muito tempo atrás. Eu fiz em Brasília esse curso, na Academia de Polícia da Polícia Federal. E aí, quando você volta formado. É um curso bem extensivo de ISPS Code, legislação, comportos, Resolução 53, do Ministério da Justiça. E quando você volta, você é o elo de ligação também com as autoridades. Perfeito. Federais, estaduais e municipais, quando necessário, né? Porque a gente está numa área da União. Então, o Matheus vem disso, trilhando tudo isso, e aí a gente já fez vários cursos táticos, né? Operacionais, gestão de pessoas, que é importantíssimo. Então, eu também sou gestor de risco, formado pela BNT. Então, aí a gente vai falando que a gente tem plano de segurança dentro de uma instalação portuária, avaliação de risco numa instalação portuária. Então, eu fui oriundo também da nova resolução, quero aqui citar também o Dr. Marcelo João, que é o presidente hoje da Comportos, delegado de Polícia Federal, da nova resolução 53, pelo Ministério da Justiça. E aí a gente tem um batalhão de imensidão para a gente tratar, para a gente cuidar da instalação portuária sobre o código ISPS. Então, o Matheus vem de Santos, né? Então, o maior porto da América Latina, onde a gente vai procurar um espaço na área. Então, também agradeço toda essa minha trajetória dentro da Hold que eu trabalho. Eu entrei como estagiário e hoje eu sou gestor, então um caminho a se trilhar. Não é fácil, não é rápido, né? Hoje a gente tem que falar para as pessoas que a gente tem que ter um pouco de paciência, que às vezes a gente acha que é a hora, mas não é a hora do homem lá em cima, então... Cara, que história fantástica. Eu vou fazer uma pausa aqui, porque essa pausa precisa de insight. Ei, fera! Ei, fera, você que tá olhando a gente aqui, o cara começou como estagiário, o cara não sentou na janelinha, entendeu como é que é a trajetória? Construa. Você tem que construir passo a passo. Não adianta você chegar numa empresa, numa corporação, numa organização e querer saber quando é que você vai ser promovido. Primeiro, trilhe um caminho, faça uma trilha de aprendizagem, faça o seu desenvolvimento, seu autodesenvolvimento. Use o lifelong learning, que o meu irmão sempre fala. Aprenda ao longo da jornada. Conhecimento não ocupa espaço, fera. Exatamente. Olha só que trajetória que o Matheus conseguiu resumir aqui em poucos minutos, né? Matheus, parabéns, cara. É isso aí. E só complementando o que você está falando, porque é importantíssimo. Durante minha trajetória, tenho 2 faculdades, uma pós-graduação, idiomas. Então, não dá para a gente cobrar se a gente não apresentar a evolução sobre o caso. A gente ouviu falar algumas vezes aqui isso, né? Do exemplo, tá certo? Palavra convence, o exemplo arrasta. Isso eu deixo a frase sempre para ele falar que ele gosta muito. Que eu acho muito interessante na trajetória, a gente sempre fala disso, porque a gente pega por aí muita gente boa, jovem, que vem preparada, que vem com gás, mas que muitas vezes por uma pressão da própria geração, eles querem ultrapassar muito rapidamente e sentar na janelinha. O sentar na janelinha, entenda-se por aquela vontade toda de o que o cara tem de realizar, mas ele não está ainda preparado. E aí a voz da experiência, que a gente que ou tem pouco cabelo, ou tem não tem branco,
né, a gente começa a trazer para eles se acalmarem. Então a gente procura mesclar, porque é muito importante. Mas eu queria dar uma puxada num assunto que na época eu acompanhei muito, que eu sempre na área de segurança, né, que foi o ISPS Code, que quando ele entrou, ele veio na garganta da gente e nós todos ficamos apavorados na época da segurança, porque a gente não sabia o que significava aquilo. Eu entendo que após o acidente das Torres Gêmeas veio esse código todo internacional, depois você explica para a turma que não sabe exatamente o que é isso. Nós, da área de segurança, temos essa afinidade. E eu lembro que veio a ISPS Code e a gente falou, e agora? Nós vamos deixar de vender tecnologia? Agora é só pau, porrada e bomba, como diz o Nefs, né? Tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba. Bom, enfim, conta pra gente a experiência do ISPS Code, que com certeza para você também foi, embora muito positiva, uma virada de chave, uma guinada, né? Sim, sim. Aproveitando mais uma frase, né? A tropa é espelho do guia. Exato. Então, assim, não adianta você sentar e não saber o que fazer quando você vai gerir 400 homens. Caras. Sim. Então, quando você trilha desde o começo até o fim, você sabe cada ponto ali como tratar. Então, assina embaixo aí mais uma. Falando de SPS Code, né? Você já resumiu. Eu gosto de quando a gente bate bola e já resume, eu só dou continuidade. O ISPS Code veio depois dos atentados da Torre Gêmeas, né? Então, por quê? Porque eles já estavam preocupados, porque já tinha atentado pelo ar, atentados terrestres, né? Que é o mais comum, e marítimo nunca tinha existido. Então, como cada país tratava a sua segurança de um jeito, a IMO, a Organização Marítima Internacional, se reuniu em Londres, falando, olha, a gente tem uma preocupação, não dá para cada país tratar de um jeito a sua segurança, porque a gente vai ter uma grande vulnerabilidade. Então, depois disso, foi uma conferência, e aí surgiu o código ISPS Code, né? Bem resumidamente, a gente fala sobre isso. Então, foi implementado em 2004 no Brasil. Ah, Matheus, quem rege essa segurança? É o Ministério da Justiça, né? E aí o Ministério da Justiça elencou a Comportos, que é a Comissão Nacional de Portos, para tratar do assunto. Então, hoje, toda instalação portuária a nível Brasil, ela é oriunda da Comportos, que rege toda a segurança portuária sobre o tema. Então, a gente pega o ISPS Code, o anexo A e o anexo B, transforma isso numa resolução 53, que é a atual hoje, e aí a gente tem vários procedimentos a tratarem sobre isso. Ah, Matheus, o Código SPS Code ele trata de terrorismo, combate armado, pirataria, clandestinos. Sim, você que é 013, você sabe que o Porto de Santos é um complexo muito grande. Sim. Mas a gente não tem terrorismo no Brasil, mas os navios não são de bandeiras brasileiras. Poderiam sofrer ataques. Poderiam sofrer ataques sobre isso. Então, Sim. assim, o código tem que ser amplo, ele rege toda uma ética e uma legislação muito forte. Vou dar algumas dicas aqui para quem vai visitar uma instalação portuária, ou vai conhecer, ou vai trabalhar. Existem algumas dicas que só de você olhar a instalação portuária, você já sabe se ela está normal ou não está normal. Toda instalação portuária tem uma placa na entrada de níveis de segurança. Então, você vai olhar lá nível 1, nível normal. Você vai seguir, né? Com agora o Zé, que é especialista em tecnologia, controle de acesso. Você vai se identificar. Está normal. Você vai fazer todos os procedimentos para entrar numa instalação portuária. Se ela está nível 2 ali, e aí você vai sofrer um pouco mais de exigência para entrar. Você pode ser revistado, pode ter um vigilante que vai te acompanhar até o seu local, o trabalho da segurança ela pode ser mais intensa, pode ter um CFTV um pouco mais atento. Aí, cada instalação portuária no seu plano de segurança, ela tem as suas diretrizes do que fazer. E o nível 3 é um nível um pouco mais avançado, nunca subiu a nível Brasil, mas eu gosto de citar aqui 2018, na greve dos caminhoneiros. O Porto de Santos foi o último porto a ser desmobilizado sobre a greve. Foi muito tenso para nós que trabalhamos lá, né? A Marinha trabalhou bastante com os fuzileiros navais e quase houve o nível 3 para poder liberar oxigênio nos hospitais.
porque estavam todos presos na Anchieta ali, Sim. Anchieta Imigrantes, e não tinha opção a não ser subir a um nível elevado para poder garantir a ordem, né? Então, assim, o nível 3, só para os ouvintes entenderem, a gente não tem mais atribuições a não ser obedecer o Ministério da Justiça, as Forças Armadas e os órgãos de segurança. Então, eu brinco sempre em treinamentos. Gente, nível 3, né, eu levo uma outra frase de um tenente da Marinha na época da Copa do Mundo, que ele falou, ó, aqui não é casa de caridade, aqui é casa de cumprimento. Então, o nível 3 é para vocês entenderem, quem tá dentro, quem tá fora. Manda quem pode, obedece quem tem Então, juízo. aí, se tiver que dormir- entra. Quem entrou, já entrou, ficou. Isso. Quem não tá, já era, perdeu, tá fora. Então, assim, é bom isso os ouvintes entenderem, porque às vezes vão ficar desesperados dentro de uma Sim. instalação portuária, ou o questionamento. A gente da segurança é muito questionado, né? Por que você está fazendo isso comigo? Você não gosta de mim? Você tem Tá algum desconfiado, tá né? desconfiado. Desconfiado. Então, não é. Existe uma legislação que a gente tem que cumprir. Esse é um das dicas aí que eu posso dar. Fiquem atentos na portaria das instalações portuárias e olhem como é que está o nível de segurança. A qualquer momento o Matheus pode chegar lá e falar assim, abra sua bolsa já. Cuidado, hein? É a frase da entrada do BOPE, né? Seja bem-vindo, mas não faça movimentos bruscos, né? É isso mesmo. Mas, Isso Matheus, dentro desses protocolos, né, que são oriundos realmente da época da gestão de crise pós-ataques Torres Gêmeas, né? Tudo mudou. A aviação entrou com uma série de protocolos, a parte de gerenciamento de crise como um todo dos países, até de continuidade de negócios, continuidade de processos foi alterada sistematicamente para que medidas que não eram adotadas ou que não eram, de alguma forma, cuidadas, passassem a ter um outro olhar. Quando você fala de uma crise mais atual como essa de 2018, que foi a paralisação, né, a greve dos caminhoneiros, como é que era o clima da gestão interna das equipes? Porque, assim, tem essa parte que eu sei por experiência, né, como é que é lidar com o público, né, e você acalmar ali a ansiedade, né, de quem é de fora e que realmente desconhece, mas a gente sabe que quem está dentro, as equipes também têm um grau de ansiedade muito grande. Eu vou linkar isso com o próximo assunto, que é a questão de ansiedade corporativa, né, que é um mal que aflige não só a toda a população brasileira, né, os índices são alarmantes. O Brasil hoje é tido como um dos países com maior níveis de ansiedade, né, e isso afeta sobremaneira a parte corporativa, né, os nossos colaboradores. Perfeito. A gente vem conversando bastante sobre isso. Então, como é que é trabalhar a ansiedade das equipes internas? Você, como um gestor de grandes equipes, né, com 400 homens sob tua liderança, sob a tua batuta, como é que é trabalhar essa ansiedade? É o grande desafio. Pessoas, né? Eu falo que na gestão de risco, antes de entrar nesse tema, eu gosto de falar que por mais que você faça uma gestão de risco, que você ponha tecnologia, que você ponha muros altíssimos, nunca vai zerar. A gente mitiga. Por quê? 17% é o fator humano. É a equipe que está no final, lá na ponta, que se ele não estiver preparado para estar ali, não tem tecnologia que vai ajudar a mitigar. Uhum. Então, assim, esse é o grande desafio. A gente tem vários DDS, né, diálogos de segurança, com a tropa. Então, a tropa que está no primeiro passo, que é para atender o público, a gente trata de um jeito. A tropa que está no segundo passo, que é para combater um pouco mais, a gente também trata de um jeito. E a tropa que está portando armamento do combate mais ostensivo, a gente tem que tratar de outro jeito. Então, eu falo para a minha equipe, eu não faço nada sozinho, né? Eu sou um gestor, eu não sou, né? Então, eu falo, pessoal, conversa com o vigilante, vê se está tudo bem com ele, se em casa está tudo bem, conversa, sente, porque um bom dia de uma pessoa que você conhece há mais de 2 anos, você sabe se aquela pessoa está bem ou não. Se ela não estiver bem,
traz ela para você, põe uma outra pessoa, conversa com a pessoa, pede para o colega, olha, hoje o colega não está legal, vamos ajudar o colega. Então, eu tenho uma frase em treinamentos que é assim, né? Na segurança, um cobre a deficiência do outro. Perfeito. Então, assim, nós não temos uma câmera speed dummy de 360 graus. Se a gente fatiar ela em 4, são 4 pessoas fazendo 90 graus, certo? Então, se um falhar, os outros 3 não voltam para casa. Simples assim. É simples assim. Então, é sempre com um bom diálogo, a gestão é aberta, a minha sala ela é aberta, não precisa de marcar a hora. Ô chefe, tá assim, a tropa tá assim, então vamos. Se precisar eu ir para alguém recuar porque não está no momento adequado, a gente faz também. Então, é humanização da tropa para a gente poder, no final, todo mundo acabar o serviço, ir embora para casa e abraçar os seus familiares. Então, isso é o que eu levo de doutrina por vários especialistas como vocês falando, outros da área, os colegas. Então, assim, eu acho que aquela segurança que era há 20 anos atrás, que foi necessário também, e hoje também é necessário em alguns momentos. Eu falo que se a gente precisar ser ostensivo, tem que ser, mas eu acho que a inteligência, a conversa, eu falo que assim, a reação é o último estágio. Perfeito. Né? A prevenção, eu acho que se a gente viver na prevenção, fica todo mundo feliz. Então, a minha gestão é essa, né? Legal. É legal ver gente assim, preocupada com essa questão da humanização. Eu acho que isso faz todo sentido, Matheus. Eu não sei se hoje você tem equipe terceirizada, né? Ou seja, tem a parte de vigilância que você terceiriza, ou a parte que é orgânica, que é a equipe mais próxima de você. Mas são 400 homens no total hoje? Isso, eu falo 400 homens juntando a temporada de cruzeiros, né? Tá. Porque como é sazonal a temporada de cruzeiros, então eu tenho a tropa orgânica e uma tropa terceirizada. Tá. E eu gosto de especialistas que você já, né? Então, os vigilantes armados, vigilantes a gente tem terceirizados. E eu tenho uma tropa orgânica, que é uma tropa que fica mais perto de mim, o anual. Mas então, assim, eu tenho em torno de 100 pessoas, 150 pessoas anuais. Tá. E aí, quando chega a temporada de cruzeiros, né, marítimos, aí isso vai para 400 e até, às vezes, até mais, dependendo da situação. Da demanda. Da demanda. Quero explorar justamente isso. Faz parte das atribuições do Matheus, das operações portuárias, essa parte dos terminais de passageiros também. Vamos chamar os passageiros que estão em férias, em turismo, passeando, tão relaxados, tão tranquilos. Eles estão tranquilos, mas eu duvido que o pessoal da segurança esteja. Eu entendo que não é porque é um ambiente de festa, de férias, tem muita liberdade para o pessoal estar a bordo, se divertindo, mas eu penso que toda a operação para chegar até o embarque e depois, posteriormente, o desembarque, depois daquela festa toda, daquela chegada, como é que é a segurança no embarque, né, na pré-festa, e como é que é a rebordosa pós-festa para a segurança, que eu imagino que devem ser situações um pouco diferentes, embora dentro do mesmo ambiente. Você tem uma baita experiência nisso, conta pra gente como é a operação de cruzeiro, de transporte. Zé, ninguém, eu acho que imagina o tanto de trabalho que a segurança tem. É que eu sei, Tem. eu já pergunto porque eu sei, mas... Eu achei que ele fosse falar assim, ninguém imagina a zona que é. E eu tenho que estar lá controlando. Isso nós podemos falar. Não, eu tô falando a zona que é do lado de cá e ele do lado de lá tendo que controlar. Gabriel, nunca vá no navio, Gabriel, que o Matheus te pega lá, hein? Então, assim, é importantíssimo isso. Só um parênteses, acho que há 15 dias atrás, salvo me engano, a ABSEG foi até lá, teve uma visita da Associação Brasileira de Segurança, até para eu apresentar sobre como que funciona a segurança num terminal de passageiros. Como a gente falou, né? A carga a gente trata de um jeito e num terminal de passageiros a gente está lidando com sonhos, né?
com pessoas para se divertir. Então, a gente também tem que ter uma preocupação de não estragar um pouco aquele Sim. sonho de uma pessoa que está ali para curtir uma férias, para curtir tudo. Então, assim, se a gente for falar hoje, nessa temporada, agora não se assustem. Tá. Passaram a nível Brasil 2 milhões de pessoas por Rapaz. terminais de cruzeiros. Aonde você Só em gerencia Santos passou 1 milhão um de milhão, pessoas. tudo isso na gestão dele. Meu Deus E do aí, céu. aproveitando isso, esse tema, vamos voltar, mas também por ter essa demanda muito grande e esse volume, essa volumetria, também recentemente foi, como que eu posso dizer? Foi lançado, né, a nível nacional uma associação nacional de terminais de cruzeiros. Para que uma associação, Matheus? Para ela ter institucionalmente, né, legalmente, para a gente fomentar mais essa cadeia que, às vezes, se a gente falar só de Salvador, só do Rio de Janeiro, só de Santos, agora Fortaleza, né, tem outras cidades que fomentam o turismo, fica um pouco complicado. Então, a associação vem para poder dar uma robustez em tudo isso institucionalmente. Então, hoje o diretor executivo é o João Tomás, né? E aí agradeço o convite que ele me fez. E mais um desafio, então hoje eu sou o head de operações e segurança da associação. Matheus? A gente vai Mais pegando, uma, né? a Mais gente vai uma. pegando Como é que é o nome da Brilhante. associação? É ATERC. Artec. Associação de Terminais de Cruzeiros, Associação Nacional de Terminais de Cruzeiros. Uhum. Então, para que isso? Para a gente tentar padronizar também, né, toda a operação, segurança, para os navios não sentirem diferenças em cada porto que ele está atracado. Então, é esse mais um desafio aí que eu peguei para minha cadeira, mas eu estou gostando muito, agradeço a diretoria também executiva. E voltando ao assunto de qual é o desafio, né? A gente tem várias etapas, né? A gente tem a etapa de controlar todo mundo para entrar na instalação. Então, aí você fala assim, Matheus, qual a diferença da aviação para o marítimo? O tamanho. Eu tenho um navio de 6 mil pessoas. Então, se a gente fala em 6 mil pessoas vezes 2 malas, eu tenho 12 mil malas para escanear. Só 2 porque ele está sendo bonzinho, né? Eu não posso ser cancelado. Se eu falar quantas malas as mulheres levam, a gente é cancelado aqui, né? Mas se a gente falar em 2 malas por pessoa, a gente está falando disso. Então, esse é um desafio imenso. É o desafio de entrar todo mundo com segurança, não ter tumulto, não ter nenhum transeunte incomodando essas pessoas. Alguma invasão que possa causar, por exemplo, um inconveniente de um furto ou um assalto a alguém ali, né? Isso. Também tem isso, né? Toda essa preocupação, né? Isso, graças a Deus a gente não tem indícios Ocorrência. ou ocorrências de furto. Por quê? Ali é um ambiente portuário, então rege uma legislação, né, que a gente já falou, e a gente não tem muito espaço público. Então, conforme você doutrina, o transeunte que vai tentar fazer alguma coisa nesse sentido, ele não tem espaço para isso. Então, é um ambiente super seguro, onde estão só passageiros, trabalhadores que tramitam ali, e graças a Deus a gente não tem. Então, a gente tem algumas etapas de controle de acesso, monitoramento, segurança, raio-x, scanner. Lá a gente trabalha com as autoridades federais, Polícia Federal, Receita, aí tem a ANTAC, que regulamenta, Polícia Civil, quando é preciso também Polícia Militar. Então, todos esses órgãos de segurança também estão ali para a gente formar eu falo que uma bolha, né? Uma bolha de segurança ali para a gente poder entrar todo mundo em segurança. O grande desafio é que a gente fala de uma legislação brasileira e a bordo a gente fala de uma legislação internacional. Sim. Isso é um grande desafio, né? Sim, sim. Porque a gente fala
no transporte de passageiros, nós falamos com a segurança de navios, de armadores, que eles são israelenses, que eles são indianos. Então, essa cultura também de eles entenderem como que rege a nossa legislação é importantíssimo também. Sim. Porque se a gente for falar com os israelenses, a vivência de segurança deles é tiro, porrada e bomba, né? E aí eles têm que entender que é um cruzeiro, não que não precise. Então, também tem esse desafio no porto, né? Adequação, das legislações, né? E eu vou fazer um gancho, mas não vou entrar, igual agora a descriminalização, né? De drogas, né? Então, assim, a gente sabe que não é... Saiu de um penal para ser administrativo, mas isso vai impactar na forma que a legislação, né? A polícia judiciária vai tratar isso. Então, assim, tudo isso a gente tem que pensar. Você vai ter que se adequar até nisso, né? Porque vocês vão passar uma fiscalização e pode encontrar alguém que esteja, vamos dizer, atuando dentro da legislação, fazendo o seu direito, vamos dizer assim. Tudo isso é uma adequação, né, Matheus? Sim. Então, a gente tem que pensar a nível Brasil no que está acontecendo e conversar com os armadores para ver a melhor forma que a gente consegue aí tratar esses assuntos perante a isso. E também a gente também faz treinamentos simulados. Por quê? Pode acontecer, né? A gente da segurança, a gente fala que a gente sai pro pior. Sim. Se acontecer o melhor, a gente volta para casa um pouco mais tranquilo. Exato. Então, a gente treina bastante, faz simulado, o código prevê isso. Ah, mas você faz simulado de quê? Às vezes de uma invasão, né? De uma evacuação, onde vai estar o comitê de crise, como que nós vamos receber a imprensa ou outros órgãos. Então, tudo isso cabe ao gestor estar cobrando da equipe. Matheus, recentemente, isso foi alvo até de uma reportagem aqui, da revista semanal, né, do Fantástico, sobre a questão de desinteligências em aeronaves, né? Isso está tramitando até uma nova legislação, deve vir por aí, com penas um pouco mais severas, né, do que eram anteriormente, sobre essa atuação em cima de passageiros descontrolados. Como que isso está sendo tratado dentro da parte de passageiros de cruzeiros, de terminais, enfim? Vocês têm alguma coisa, algum protocolo específico, ou vocês estão como aviação olhando o que pode ser feito, o que pode ser melhorado? Porque eu acredito que essas desinteligências acabem fazendo parte da rotina também, né? Fazem. Mais frequente do que vocês imaginam. Infelizmente, fazem assim, né? Então, assim, a gente tem protocolos dentro do plano de segurança para poder coibir isso, tá? E se a gente for falar um pouco de bordo, né? Assim, eu não sou especialista dentro do navio, né? Eu tenho conhecimentos de 15 anos na área, então, assim, bordo é a legislação que o comando determina. Então, se tiver um distúrbio, se tiver algo que foge do cotidiano e do que pode, o comandante, junto com a sua equipe de segurança, que é o Chief Security, né? Que é o que determina, ele simplesmente desembarca o passageiro no primeiro porto que ele... Eu tava pensando... É simples assim. Joga no mar. Eu tava tomando um susto, eu tava achando que era assim, ó. Não, mas, joga no mar. Quase. Não, se tiver em navegação, ele espera o primeiro porto de atracação e aí ele... Que pena. Às vezes a gente... Tô brincando, galera. Calma. O coração não é peludo. Calma. Então, ele desembarca porque, a partir do momento que você está a bordo, o oficial é o comando e ele determina o que pode dentro da embarcação. Perfeito. Então, no terminal, a gente tem as legislações brasileiras e o que rege o plano de segurança. O porquê... Vou voltar um pouquinho só, que a pergunta é pertinente. Quando a gente fala de nível, né, quem sobe o nível são as autoridades, que é a CESPORTS, que é a comissão estadual, né? CESPORTS, comissão estadual, Comportes nacional. Quando às vezes tem um distúrbio ou algo previsto, a gente manda um ofício para a CESPORTS falando, olha, possa ser que tenha alguma coisa. Quando sobe o nível, é para
todas as autoridades, junto com o terminal, combater esse tipo de ameaça. Sim. Então, a gente também tem isso na legislação, além do nosso plano de segurança. Então, a gente está um pouco mais focado sobre isso, até porque, se a gente falar de um terminal de passageiros num dia de um navio de 6 mil pessoas, eu tenho girando 15 mil pessoas num local. E se for 1% disso de ocorrência, já é bastante coisa. É verdade, verdade. Então, Mas os números são assustadores, né? Deixa a gente até apreensivo, né? Eu entendo que aí quando tem um problema do passageiro que está no navio, eu entendi que é dentro do navio a legislação, o comandante pega e pendura ele e joga ele para uma primeira ilha que encontrar ou no porto, enfim. Mas quando é dentro do terminal, aí o problema já é seu, né? E você deve articular isso também, muito provavelmente, porque você é o articulador da empresa em relação às autoridades, né? Que estão ali sempre juntos. Aliás, tem que ter uma integração muito boa com eles, né? Para que isso seja realmente coibido, né? É mais ou menos assim, né? Como é que a tecnologia apoia isso no terminal? Porque 6 mil pessoas simultaneamente, é brincadeira um negócio desse, né? E é uma loucura. Eu já vi como é que é o embarque, é fantástico. Mas a tecnologia deve te ajudar muito nisso também, porque é impossível você olhar para 6 mil pessoas e tomar conta de cada uma, né? Me fala um pouco da tecnologia que você aplica, como é que está sendo isso e o apoio que ela te dá. tá. É importantíssimo a tecnologia, né? Então, se a gente for falar de analíticos, de câmeras, é importantíssimo para a gente isso. Por quê? A gente evita de ficar olhando 300 câmeras. A gente coloca um analítico em alguns lugares e o analítico te dá o tratamento que você tem que fazer. O controle de acesso, né? Então, o navio também ajuda a gente a identificar o passageiro e aí a gente trata de uma forma diferenciada do público. A gente tem também algumas câmeras específicas, não posso abrir muito, Claro. mas é para segurança. Então, a gente tem câmeras posicionadas em lugares estratégicos também. A gente está falando de câmeras também do lado mar, né? Então, a gente também tem que falar de uma faixa primária de um porto da maior da América Latina que a gente não tem o controle, a instalação portuária. Aí o controle é da guarda portuária, então a gente também monitora o entorno do terminal, tá? A gente tem um controle de entrada de ônibus pela Artesp, MTU, OCRs. Então a gente tem aí uma grande tecnologia para a gente nos ajudar no combate. Porque realmente não tem para você combater 6 mil pessoas, combater não, né? Vamos mudar o nome. Para você receber 6 mil pessoas, eu teria que ter uns 10 mil homens para combater isso sem tecnologia. Então, a tecnologia ajuda muito a gente sobre isso, principalmente pelas câmeras, né? Porque os analíticos hoje são fantásticos do que acontece. O controle de acesso, né? Então, um processo também que é bom de identificação facial ou não, né? Mas só para a gente conhecer, é muito parecido com o aeroporto, né? A gente brinca que é um avião e um navio e a quantidade de pessoas por cada modal. Então, nos ajuda muito a tecnologia. Entendi. Bem interessante porque a tecnologia nesse apoio significa que ele faz uma filtragem, porque imagina todo tipo de gente passando ali. Tem gente que está lá se divertindo, mas que pode ter até antecedentes criminais e pode ter uma ficha. Pode ter gente internacional, tem muita gente que passeia nesses turismos, de cruzeiros de turismo e faz uso disso como uma rota de fuga, inclusive. Então, você imagina a quantidade de problema que vocês enfrentam e tem que ter mesmo a tecnologia. Não, eu fico realmente encantado com o tema, porque assim, quando você fala dos analíticos, né, a gente pensa logo na inteligência artificial e de como ela pode te ajudar através do monitoramento, subindo comportamentos anormais, né, ali que tem algum tipo de característica que você parametrize num sistema, né, e fica imaginando como que isso se dá complexo. Eu sou um ávido assistente daquele programa dos aeroportos, né? Eu adoro ficar olhando aquele programa e fico imaginando a complexidade, porque é exatamente isso.
Ali você está olhando ali um voo, 2 voos, né? Controlando ali de 150 a 200 passageiros por voo. E aí você tem um navio cuidando de 6 mil. Ele está dizendo que o Jefferson Barbosa só pegou moleza Rapaz, na vida. ô Jeff, cara, sua vida era mole, hein, cara? A gente não conhecia o Matheus, hein, cara? Olha só, mas, lógico, com a competência que você tem, com a equipe que você tem, eu tenho certeza que isso é feito da melhor forma possível. Mas, Matheus, quais foram os casos assim mais que você possa, os cases, né, que você possa abrir para a gente, sempre com muita cautela, né? Que você tenha se deparado, que te desafiaram do ponto de vista de tudo que você se preparou nas tuas formações. Quais foram os cases assim mais emblemáticos? Acho que talvez a greve dos caminhoneiros você já subiu uma bola aqui para a gente, mas assim, os outros cases que você possa trazer para a gente que são desafios e que ajudaram a alavancar a tua experiência profissional. Olha, uma foi a greve dos caminhoneiros, claro, foi muito intenso, né? Essa batalha toda, não entra em critérios se estava certo, se estava errado. Isso. A gente está na cadeira ali e a gente tem que fazer da melhor forma para proteger toda a nossa instalação e os funcionários, né? Então foi um desafio muito grande, onde tudo que a gente treina, ali chegou a hora do jogo, né? Eu falo isso. E alguns desafios na minha carreira também foi na Copa do Mundo, né? Onde tiveram os navios atracados com delegações estrangeiras, né? Então, teve pontos estratégicos que os fuzileiros também entraram no terminal para poder fazer a segurança total do porto. Ali foi um grande aprendizado e desafio. Por isso que essa frase, né? Não é casa de caridade, é casa de cumprimento. Isso foi um tenente, na época, que ele me deu uma tropa de 60 fuzileiros navais e eu falei, tenente, eu sou só um gestor de segurança. Ele falou, não, você é o especialista que conhece mais o terminal do que qualquer um. Então, não é casa de caridade, é casa de cumprimento. Você Comanda aí. Comanda aí. Então, assim, foi um desafio também tratar sobre isso, posicionar atos que possam acontecer ou não. Eu tive também desafios na carga, nos granéis líquidos também, mas passageiros eu tive alguns desafios de salvaguarda também. Acho que 2 temporadas atrás tivemos um acidente em frente ao terminal de uma avenida, no qual foi um caminhão com ônibus. E eu também sou gestor de emergências, né? Então, pegar a tropa, né? Ir até o local, isolar com os passageiros chegando, tranquilizando, salvar. Então, é aquele momento que você repensa em tudo que você faz. Então, também foi um grande desafio para mim. O combate diário, né? Com o código ISPS é um desafio diário. Não tem um dia igual ao outro, né? Então, outras frases também, o dia fácil foi ontem, né? Hoje já é outro dia. Então, assim, algumas coisas que vêm, um treinamento que eu fiz sobre terrorismos, que aí depois a gente pode abordar Não sobre pode isso abordar, também. que eu acho excelente. Eu ia perguntar no gancho dessa sequência da conversa sobre treinamento, Isso. que é uma coisa que a gente gosta muito aqui de falar sobre treinamento, sobre a evolução. O lifelong learning, que a gente sempre fala, que é aquele aprendizado contínuo ao longo da vida, a gente prega muito isso aqui, porque é o que nos leva cada vez mais a ter vontade de fazer mais e melhor, tá certo? Fala desse treinamento específico, porque a gente sabe que foi uma coisa bem importante na sua carreira. Graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer um treinamento de antiterrorismo, né? Com nada mais, nada menos, com um veterano da Navy SEAL, então da Marinha Americana. Então, foi um treinamento de muito aprendizado, de um veterano que eu nunca vou chegar, acho que 3 gerações, se eu estiver no Brasil, eu não chego na experiência que ele teve de 3 guerras, de combate ao Estado Islâmico, né? E toda essa coisas que acontecem contra os Estados Unidos. Mais uma vez, não vamos entrar em política, mas é a realidade do americano.
E aprendi muito sobre como tratar pessoas, como identificar as pessoas. E uma coisa que me marcou muito na trajetória foi que o combate não é só sobre armamentos. O combate é sobre pessoas também. Então, isso me marcou muito sobre o tema. Então, a frase que ele disse no final do nosso curso foi: nós vamos perder para o Estado Islâmico sem combater com armas. E aí todo mundo ficou pensando, um veterano, né, combatente, Cara bélico. um operador da segurança, e aí ele terminou a frase dizendo que esses estados islâmicos ou qualquer outro paralelamente a isso, entra onde nós não preenchemos. Então ele falou, cuide das suas famílias, cuide dos seus entes queridos e não deixe uma lacuna neles para outras pessoas que não são do bem entrar. Porque quando a gente olhar, a gente não consegue mais trazer de volta. Então, num curso que eu esperava tiro, porrada e bomba que teve, no final eu fui com a mensagem para casa para poder abraçar minha família e criar todos os espaços, não deixar espaços para ninguém. Tudo, né? Ocupar tudo. Exato. Ocupe seus espaços, né? Então, foi isso. Esse treinamento me marcou bastante. Teve outros treinamentos também que me marcaram. Então, e quando eu dou treinamento também, né? Porque a gente fala de treinamentos, eu acho que eu já treinei de SPS Code, essas coisas, né, de ataque armado, tudo, mais de 1.000 pessoas aí na trajetória, e eu sempre falo isso. Preencha as lacunas, converse com seu par, faça a humanização, porque sem eles, imagina se uma tropa fala assim, não, o Matheus nem conversa com a gente, vamos deixar ele, vamos ver se ele consegue fazer uma gestão. O líder não vai conseguir. Então, eu prezo muito essa humanização na hora de treinamentos. E uma dica, né? Gestão de pessoas para os gestores de segurança também. Então, é mais ou menos isso. É o exemplo que tem que dar, né? Porque você fala sempre aí, né? Que você não apenas comanda o pessoal, mas você vai lá e faz, mostra como faz, sabe como faz. Que acho que é o mais importante de tudo que a gente enfrenta aí, né, Andrade? Sem sombra de dúvidas. Quando você traz esse resgate aí do teu treinamento, né, com esse Navy SEAL, eu lembro de duas frases do Simon Sinek, que depois ele fala uma história sobre o Navy SEAL, né? Então, o Simon Sinek, ele fala uma frase que é assim, 100% dos teus colaboradores são pessoas, 100% dos teus clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende do negócio. Seja ele qual for. Seja ele qual for. E a outra que ele fala que é, liderança não é sobre estar no comando de um grupo de pessoas. Liderança é sobre cuidar deste grupo de pessoas. E cuidar no sentido mais genuíno da palavra. Não é ser paternalista, mas é cuidar, proteger como um pai deveria fazer com a sua família, né? Um pai, uma mãe, enfim. E a lacuna não é apenas na família, né? A lacuna é já onde Em você tudo. trabalha e você gerencia. Você deixou lacuna no próprio trabalho, você sabe o que vai acontecer com as lacunas. Exato. E aí ele faz um estudo que ele foi estudar as organizações de maior performance, né, no mundo. Então, entre corporativas, civis, militares, ele pega o SEAL como exemplo. E aí ele faz um gráfico, né, com 2 eixos de performance e confiança. E ele fala, pô, às vezes você tem o cara que performa super bem, é o cara que, porra, desempenha, mas a confiança dele não é tão bacana. E para o SEAL, né, que ele conversou e entrevistou, deixou isso claro para ele. Falou assim, a gente não privilegia desempenho. A gente privilegia sempre... Lógico, o desempenho é importante, é muito importante, né? Então, o treinamento, a capacitação, tá tudo certo. Mas eu olho muito mais para o eixo de confiança, que é aquele que eu vou confiar a minha vida. Eu tenho que confiar no meu companheiro que vai proteger a minha vida, né? Então, às vezes, é melhor eu ter um cara que no eixo de confiança ele está lá em cima e talvez no desempenho ele não seja nota máxima, mas ele seja mediano, mas eu sei que eu posso confiar minha vida nas mãos daquela pessoa.
Então, um pouco das organizações precisam olhar um pouco isso, né? Como andam as relações humanas, como andam a confiança dos seus times com os seus liderados. Talvez por isso a gente tenha hoje ainda 75% de pessoas que classificam as suas lideranças como a pior parte dos seus trabalhos. 60% aceitariam diminuir os seus próprios salários se os seus líderes fossem Impressionante. substituídos. Então, assim, gente, se você achar que você não precisa trabalhar liderança, repensa a sua organização. Se você não desenvolver suas lideranças, você vai continuar tendo problema de desempenho, de entrega, de afastamentos por problemas emocionais, de burnout, de crises de ansiedade, de assédios morais, né? Então, os problemas trabalhistas crescem assustadoramente na mesma proporção que esses afastamentos por ansiedades diversas. Então, trabalhar liderança é importante. Como é que você faz? Como é que o Matheus faz para trabalhar as lideranças do seu time, né? Como é que você faz ações de team building? Você faz ações de desenvolvimento? Como é que você está olhando esse lado? Pegando o gancho do que você está falando, que você foi falando, eu fui lembrando do vídeo, né? E tem duas coisas que eu levo para minha vida, né? Em 15 anos eu nunca sofri nenhum processo com assédio moral ou alguma coisa de advertência. E olha que já passaram bastante gente sobre a minha gestão. Uma coisa que eu levo também, do Bernardinho, uma frase clássica dele, né? Aos campeões o desconforto. Para você levar uma equipe a sempre estar pronta aos campeões o desconforto. Perfeito. E lembrando do Navy Seals também, uma coisa que me marcou muito foi a hierarquia, que dentro da ação não tem hierarquia. O comandante, o capitão ou o tenente, qual for a patente, ele é igual ao soldado. Perfeito. Dentro da ação não existe isso, porque senão não dá certo. A patente fica fora quando a gente está dentro de um quartel ou dentro, né, o respeito, né, do liderado para o líder, mas dentro de uma ação não existe, é vertical, não é horizontal. Então eu levo, respondendo a sua pergunta, o Matheus, ele não é o gestor, ele é o Matheus. Então, qualquer time, qualquer minha equipe, lógico que tem, né? Tem primeiro passar pela supervisão, coordenação e gestão. Mas se pular isso também, não tem problema nenhum, né? A gente vai ver o que está acontecendo, se um supervisor passou um grau ou não, uma coordenação passou um grau ou não, ou até mesmo o gestor, mas eu me policio muito. É uma trilha, não um trilho. Isso, perfeitamente. Então, assim, eu levo isso, por isso que eu estudo bastante, eu leio bastante, né? E algumas coisas legais que acontecem também, né? Família, minha esposa da área da saúde, tem um livro que o corpo fala. É importantíssimo você estar conversando com a sua tropa e ver quem está absorvendo aquilo ou não, que está reagindo àquela situação. Então, tudo isso é experiência que você vem trilhando e que você vai tratando de forma linear. Então, a minha equipe, quando fala, pô, chefe, tem esse treinamento aqui, você podia analisar, a gente pode fazer. Então, não só eu vou para treinamento, não só eu que vou. Essa temporada eu viajei muito para outros portos, então queria agradecer minha equipe a nível Santos, né, que conduziu de uma forma fantástica a temporada. Na tua ausência. Na minha ausência, que é o mais importante, né? Quando o líder tá, não é que é obrigação, mas as pessoas tendem a fazer porque na ausência, seguir todos os protocolos, isso eu me sinto lisonjeado. Seguro, aí, né, também, e eu né? gostaria de parabenizar minha equipe de passageiros, minha equipe que tem containers, em granéis líquidos, porque a gente sempre está cumprindo e executando da forma linear sobre as coisas. Então, agradeço e essa é a forma de eu conduzir. Não pode minha equipe mandar mensagem depois aqui que eu não estou falando a verdade. Mas brincadeiras à parte, fiquem à vontade. Você também. agradece a tua equipe e elogia a tua equipe, e eu agradeço e elogio você.
por esse empoderamento, por essa confiança. Todo esse processo só acontece porque você os empoderou e você confiou neles. E assim E não permite. existe melhor maneira de você desenvolver lideranças senão pelo empoderamento, senão pela confiança. Parabéns. Muito bem. Toda essa moleza que ele tem lá no trampo dele, que ele fica lá numa boa, no ar-condicionado, como vocês ouviram a conversa, tranquilo, né? Ele pegou uma moleza danada. E aqui ele tá na moleza também. Tô com um recado aqui do Magnão e um recado aqui Do do Lima, dizendo assim, meu amigo, tá na hora de pegar uma visão, tá na hora de um papo reto. Então, sob o patrocínio da Modus, obrigado aí, Magnão, e sob o patrocínio do Ibragesp, obrigado, Lima, tá na hora de tirar o nosso convidado da moleza, que ele tá aqui Isso aí. sossegado, falando de liderança, de tudo. Pelo amor de Deus, né, Andrade? Então, Vamos fazer direito esse negócio aqui. Então, antes de começar a pedir o Pega a Visão para o nosso convidado, mandar um beijão também para os nossos irmãos Lima e Magnão. Beijão para vocês, meus irmãos. Hora do beijo. E... Matheus, esse é o momento Pega a Visão dos Experts. E nesse momento Pega a Visão, o nosso expert, o nosso convidado, dá um papo reto ali, olhando para aquela câmera que é a sua. Ele manda um papo reto para nossa audiência. Qual é o seu papo reto? O papo do Matheus. Vamos lá. São alguns, né? Primeiro, papo reto, depois dos 40 a gente fica um pouco mais experiente, né? Esperar o momento certo. Vai aparecer a oportunidade. Às vezes não no tempo que nós queremos. Mas tem uma frase... Hoje eu tô com muito... Filosófico. No marketing diz assim, o cavalo branco ele vai passar. Se você não estiver preparado para subir nele e cavalgar a tua trajetória de vida, alguém vai se preparar e vai fazer. Então, não espere que a empresa ou a instituição ou qualquer tipo que seja te oferte alguma coisa. Vá buscar o que você quer. Trilhe durante, não muito tempo, eu falo que na vida a gente tem que trilhar durante 5 anos uma trajetória e vá buscar o que você quer. Uma hora vai aparecer. Se você não for reconhecido na empresa que você está, alguém vai te reconhecer. Eu falo isso para todas as pessoas que trabalham comigo. Se hoje você não está feliz porque você é um vigilante, ou um controlador de acesso, ou um operador de monitoramento, faça por onde, faça bem feito. Porque quando tiver uma oportunidade, até o seu líder vai te indicar. Então, vá em frente. Vá e vença, né? Na sua carreira, na sua família. E uma coisa que eu falo muito, faça o seu alicerce. Porque quando a gente não está bem, nada vai bem. Então, estudem. Quem quiser dicas para entrar na área portuária, estudem a Resolução 53 do Ministério da Justiça, vê o que o ISPS Code preconiza. Não tem só área de segurança, a gente fala do maior porto da América Latina, tem operações, tem logística. Então, assim, espaço tem. E eu converso com bastante gente de recursos humanos. Às vezes a vaga existe e não tem profissionais adequados para poder sentar naquela cadeira. Então, faça por onde que vai aparecer. Perfeito. Muito bem. E dessa Papo forma reto, hein? aqui a gente tirou ele daquela, como dizem, aquele conforto, mas ele mandou uma mensagem muito importante para todo mundo. E fechando aqui, Andrade e Matheus, a gente agradece aí a presença, agradece a aula que você deu na área de segurança, a aula de humildade e de como se lidera equipes. E nós estamos fechando mais um podcast pro Alto e Avante, do jeito que a gente gosta. Matheus, muito obrigado pela sua gentileza. Nosso fechamento é sempre o nosso agradecimento para aquela nossa câmera ali, ó. Olá. Pessoal, obrigado aí por tudo, hein? Mais uns experts fechado com chave de ouro. É isso aí. Bora lá pro Alto e Avante, galera. Obrigado a todos.